O assunto que me traz a este grande expediente, senhores vereadores, é a respeito do lixo produzido pela cidade de Manaus, pelos moradores da nossa cidade, dentro dos igarapés e que são diariamente despejados no nosso Tarumã e no Rio Negro. Eu trouxe algumas imagens e peço o apoio da técnica para veicular no painel. São algumas matérias que mostram a quantidade de lixo, principalmente lixo plástico, produzidos pela cidade de Manaus e que são despejados em nossos igarapés. Com a baixa dos rios e a diminuição das águas, fica latente e muito fácil de enxergar essa podridão produzida pela nossa sociedade. Nós precisamos nos educar cada dia mais. Quando nós falamos, vereador Márcio, eu já cedo uma parte a Vossa Excelência, de sustentabilidade, de um lugar melhor para se viver, de turismo, como bem disse o vereador William Alemão, que me antecedeu em seu discurso, nós precisamos nos ater a isso. Essa é a orla do São Raimundo, eu estive lá no domingo, as águas estão muito baixas, o igarapé ali do São Jorge do São Raimundo já está bem seco, o que mostra, e essa praia foi uma praia em que meus pais e meus avós tinham oportunidade de se banhar, de se divertir, e hoje está completamente tomada pelo lixo. Lixo produzido por nós mesmos. Os nossos filhos hoje têm uma consciência ambiental, graças a Deus, muito superior à nossa. Eles têm, a gente vinha falando sobre isso há pouco, mas nós, enquanto sociedade manauara, enquanto moradores da nossa cidade, continuamos a poluir os nossos igarapés. E aí eu nem entro no mérito da questão do esgoto, que precisa ser ampliado na cidade de Manaus, pela empresa Águas de Manaus, precisa ter um maior tratamento de esgoto, mas eu falo do lixo produzido e despejado nos igarapés, no Tarumã, e que acaba tendo o mesmo destino, que é o leito dos nossos rios e do Rio Negro. Eu vou ceder uma parte a Vossa Excelência, vereador Márcio Tavares, em seguida ao vereador Kennedy Marques, que preside a Comissão de Meio Ambiente, depois ao vereador William Alemão e, na sequência, ao vereador Elisandro Bessa. Bom dia, vereador Caio, Vossa Excelência, eu acho que falei, eu estava acabando de mostrar uma imagem aqui agora para a vereadora Iomara, falei assim, está no mesmo espírito, vamos dizer. Parabéns por tocar nesse assunto mais uma vez. Também eu falava isso aqui na tribuna semana passada, sobre essa questão do lixo. Eu ia entrar na fala do vereador Alemão, mas não vou estragar a pauta dele do turismo, bonitinho, porque também nós temos um turismo em nossa cidade, que é um turismo, assim, o que nós não queríamos receber. A palavra turismo quer dizer ação ou efeito de viajar, basicamente com fins de entretenimentos e eventualmente com outras finalidades. E esses dias, essa semana passada, eu vi uma reportagem na TV que veio pessoas aqui de outro país, como você falou, de praia, de sujeira, para tirar a sujeira das nossas praias. Olha só o turismo contrário que a gente recebeu. Pessoa vem de outro país, de longe, para tirar o lixo que nós estamos jogando lá. Então, como a Vossa Excelência tocou nesse lado, muito favorável, essa pauta muito boa. Então, é um clamor que nós fazemos aqui, é um clamor que nós fazemos ao povo da cidade de Manaus. Isso aí é a mesma coisa que uma dona de casa ter a sua casa e a vizinha vir fazer a faxina para ela.
Né? Não, a vizinha vai vir aqui limpar a minha sala, limpar o meu quarto. Então, vamos nos conscientizar, a população de Manaus e a todos, que nós precisamos preservar, e isso que até mesmo foi citado agora, o turismo, o Tarumã está aqui, eu também recebi uma imagem do Tarumã, que está com nível muito baixo, e é só lixo flutuando na orla ali do Tarumã, e nos rios, nos braços do Rio Negro, no Tarumã Sul. Então, vamos olhar para isso, população. Se o lixo chegou até o rio, o Igarapé, é porque nós jogamos lá. Não chegou lá porque... Então, a CEMUSP tem feito o trabalho dela, limpado os rios, tirado balsas e balsas de lixo que são acumulados. Eu vejo todos os meses ali o transbordo da balsa que é feito ali no Porto do Trairi, que tira da balsa e joga lá no aterro, que não está também aguentando mais de lixo. Não é? O aterro já está no 12º andar, e não aguenta mais. Então, vamos nos conscientizar. Nós temos essa cidade que é linda, maravilhosa, e todo mundo sabe disso. Dos recursos que temos, dos rios, das matas. Então, vamos cuidar disso, que é coisa linda, que todos queriam ter e não tem no seu quintal. E nós temos, né, a fauna e a flora. Então, mais uma vez, vereador Caio André, excelente a pauta que você está falando hoje, e vamos colocar a mão na consciência também, e cuidarmos dos nossos rios, cuidarmos daquilo que Deus nos deu, que muita gente, voltando a falar, muita gente queria ter o que nós temos, mas não tem. Então vamos cuidar desses rios, vamos cuidar dessas praias, não vamos esperar que ninguém venha de longe para cá, para tirar saco de lixo da gente, para tirar lixo da praia, não, vamos cuidar disso que nós temos. Entendido, vereador? Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço e acolho na íntegra a parte de Vossa Excelência, e acrescento que é lamentável e vergonhoso, não só para nós que vivemos aqui, mas principalmente, termos esse tipo de turismo, de pessoas que vêm à nossa cidade para nos dar uma lição de que nós precisamos preservar e conservar o nosso meio ambiente, as nossas praias e os nossos rios. E aí aqui eu quero completar, antes de conceder a parte ao nobre vereador Kennedy Marques, eu estive nesse final de semana, no final da semana passada, novamente na comunidade Três Unidos, vereador William Alemão, que fica ali na boca do Rio Cueiras. Lá eles têm reciclagem, reutilização de vidro, de plástico, uma comunidade indígena que dá uma lição para toda a cidade de Manaus. Lá eles reutilizam o seu lixo, eles reciclam aquilo que pode ser reciclado e não desperdiçam quase nada. E não despejam nada nas águas, porque tem essa consciência ambiental e sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são as ODS, que estão na Agenda 2030, da qual o Brasil é signatário, e o Amazonas faz parte do Brasil e tem essa obrigatoriedade, precisam ser atendidos. E lá nessa comunidade Três Unidos, uma comunidade indígena, na boca do Rio Cueiras, quase no extremo do nosso município, divisa com o município de Novo Airão, eles possuem essa consciência ambiental e sustentável que nós não possuímos. Cedo agora uma parte ao nobre vereador Kennedy Marques, já solicitando a benevolência da nossa nobre presidente, Glória Carrati. Bom dia, nobre vereador, senhora presidente, e a todos que nos acompanham. É um tema que a gente percebe que está conectado em tudo, na economia principalmente. Acabamos de falar sobre o turismo, o nobre vereador William falou, algo muito importante, tema que precisa ser debatido, discutido. Se nós não tivermos preparo, educação ambiental, se o município e o Estado, até mesmo a União, em parceria, desenvolver um programa para que nós possamos revitalizar nossos igarapés, transferir as famílias
criar um programa de habitacional para que essas famílias saiam de lá da margem dos Igarapés e venham ocupar os prédios históricos aqui no centro, claro, de forma revitalizada, que possam dar condições de vida e, dessa forma, fazer com que o centro possa viver novamente, não ser estigmatizado como se fosse um espaço marginalizado. Então, é um programa, é algo que precisa ser feito com urgência. Nós não vamos avançar no turismo na velocidade que nós precisamos, que nós queremos, se nós não oferecemos uma educação ambiental, o que eu já solicitei do município, que fosse levado às escolas isso. Se nós não tivermos um programa de revitalização para transferir essas famílias para um lugar mais digno e, dessa forma, nós começarmos a revitalizar, do que adianta o município gastar milhões tirando lixo dos nossos igarapés, produtos que poderiam ser reciclados, ser transformados em renda para a população, e mantém esse ciclo. Joga o lixo nos igarapés, eles percorrem os igarapés, despeja aqui no Rio, no Tarumã, aqui no Rio Negro também, espanta os nossos turistas. Não dá. Eu sei que é caro, eu sei que existe dificuldade, a resistência cultural da nossa população, tá? Eu me incluo nisso também, porque é algo que vem de muito tempo, mas é necessário o município criar uma parceria, firmar uma parceria com o Estado e iniciar esse programa. Eu apresentei um programa logo no início do meu mandato para o município, fui até a Secretaria de Meio Ambiente e apresentei um programa de reciclagem, de separação de produtos, de resíduos sólidos, para que a gente pudesse iniciar essa batalha, porque vai ser uma guerra. Não é fácil você tirar costumes das pessoas, mas se você oferecer um programa educacional, se você oferecer condições e premiar a sociedade de alguma forma, para que eles possam reverter esses hábitos, a gente vai sim evoluir, a gente vai avançar e o turismo vai crescer. Nós vamos colher frutos imediatos com isso. Então, é muito importante falarmos desse tema aqui nessa casa, para que não só conscientize o executivo, mas também a nossa sociedade, que precisa mudar os hábitos. Tenho dito. Obrigado. Eu que agradeço e acolho na íntegra a parte de Vossa Excelência, vereador Kennedy, e quero corroborar ao que Vossa Excelência acaba de dizer, de trazer o nosso discurso. Saiu uma matéria no jornal O Globo, ainda no mês de agosto, em que afirma que apenas 3% do lixo seco gerado no Brasil é reaproveitado. Nós temos poucas empresas e poucas associações que tratam do lixo, de reaproveitamento, de reciclagem, de reuso. E aqui eu quero parabenizar a direção da AMEC, ao senhor Michel, que desempenha esse trabalho na cidade de Manaus. É uma das poucas empresas que eu tenho conhecimento que realizam isso, inclusive com programas e ações de reciclagem, de reuso, de retirada de resíduos sólidos de dentro dos nossos igarapés. Aconteceu no Mindu, nesse ano, no mês de julho, e agora estão ampliando para outras regiões também no Tarumã. Isso é importantíssimo, não só para a conscientização da nossa população, mas principalmente para que nós tenhamos uma ampliação de reciclagem e de reuso, e a Prefeitura de Manaus, o governo do Estado precisam entender, e como Vossa Excelência bem disse, o governo federal também precisa entender e nos auxiliar para que nós possamos incentivar, essa é a palavra, incentivar mais empresas, mais associações a trazerem essa reciclagem, esse reuso do nosso lixo na cidade de Manaus. Cedo agora uma parte ao nobre vereador William Alemão, solicitando da mesa a benevolência que já lhe é peculiar. Um ambiente favorável, ou seja, nós não tivermos e não mantermos os nossos rios e nossos igarapés.
vereador Márcio falou sobre esse turismo que vem para cá para ajudar na limpeza. No dia 20 de julho de 2021, eu me encontrei com o seu Fernando Brasil, que é dono de uma empresa que é o Segunda Milha, que trabalha com volunturismo, que é um turismo voluntário. Esse turismo voluntário também quer vir a Manaus para fazer esse tipo de ação. E, a grosso modo, é algo que a gente não deveria ter. É vexatório. Ah, eu não quis usar essa palavra bonitinha, mas é isso mesmo. O que acontece com tudo isso? A gente, em várias audiências públicas na casa, já falou sobre os flutuantes, e aí entra uma situação que as pessoas falam o seguinte: a culpa do Tarumã são dos flutuantes. Os flutuantes têm uma outra situação, que é o excesso de flutuantes na área, que também causa uma poluição visual. E também um desequilíbrio. Agora, o principal que acontece, vamos falar do Tarumã. Tarumã, suas nascentes e seus braços, banham 1/3 da cidade de Manaus. São quase 500 mil pessoas que o Tarumã passa em algum jeito, pela Zona Norte, quase toda na Zona Norte, principalmente na Zona Rural. E aí, o que nós vimos ontem de manhã, que eu recebi vídeos de vários locais e todos os senhores receberam, o que nós recebemos sobre a quantidade de verdadeiras ilhas de lixo passando na frente dos flutuantes, passando ali na orla, vem de onde? E aí entra a situação que o vereador Kennedy, da comissão, também coloca. Nós precisamos, sim, de ações. E aí tem alguns pontos que eu discordo. A pessoa que joga lixo, não é dando alguma coisa para ela que ela vai parar de jogar lixo. É punindo. Essa casa aprovou uma emenda de uma lei que está vigorando na cidade de Manaus, só que, infelizmente, e nós temos o poder para melhorar isso, infelizmente, a SEMAS Manaus não tem um quadro grande de fiscais para colocar na rua para fiscalizar efetivamente quem joga lixo. Senhores, nós já tivemos várias denúncias aqui na frente da Câmara de gente parar carro e jogar lixo. Em todos os lugares da cidade de Manaus, se você parar um pouquinho, você vai ver alguém jogando lixo. Por quê? Porque não acontece nada. E é isso que tem que mudar. É isso que tem que mudar. Enquanto não doer no bolso, e aí o pessoal vai dizer assim, poxa, mas você não está pensando. Não, eu estou pensando na cidade de Manaus, como um todo. São centenas de milhares de reais jogados fora, enxugando lixo, recolhendo lixo, que todo dia as pessoas jogam de novo. Então, tem que ter campanha, sim, e tem que ter punição. Não vai dar para fazer isso do dia para a noite? Não, não dá, mas tem que começar. Essa casa já deu o primeiro passo. Existia uma lei, essa lei não dizia quem fiscalizava, nem para onde ia o dinheiro fiscalizado. Hoje, foi feita uma emenda, essa casa aprovou, essa lei já foi promulgada, já saiu no Diário Oficial, já está tudo ok, só que como é que a SEMAS, que tem hoje menos de 16 fiscais no quadro, como é que ela vai conseguir fiscalizar a cidade inteira? Então, agora, quando a gente for passar as discussões sobre a lei orçamentária, está aí um bom motivo. Eu cheguei a falar, desculpa, presidente, vou só finalizar, eu cheguei a falar aqui que a SEMAS estava contratando do seu quadro com um salário muito abaixo do mercado. Então, acho que essa é uma oportunidade que nós teremos, vereador Caio, de melhorar essa parte de acordo com o que vem do município, e nós conversamos com o secretário, porque a gente tem que ter uma mudança real na cidade de Manaus, e com isso a gente conseguir vender a cidade de Manaus turisticamente linda e maravilhosa como ela é. Obrigado. Eu agradeço a colina integral parte de Vossa Excelência, e reforçando o que Vossa Excelência diz, a punibilidade é muito importante, mas a educação também é muito importante, e essas coisas têm que vir juntos. Não adianta só punir sem educar, precisamos educar
Já dizia Pitágoras, né? Eduquem-se as crianças e não será necessário castigar os homens. Cedo agora uma parte ao nobre vereador Elisandro Bessa, por último, ao nobre vereador Marcelo Alexandre, e encerro o meu pronunciamento, nobre presidente. Bate as fotos, sai da frente. Bom dia. Vereador Caio, parabéns pelo tema que Vossa Excelência traz nesse grande expediente. É um tema pertinente, necessário. Eu ouvi atentamente os nobres colegas que se pronunciaram e eu vou me ater só a um comentário que o vereador William Alemão fez. Eu não concordo que seja única e exclusivamente culpa dos flutuantes. A poluição do nosso Tarumã. Durante alguns anos, há uma negligência das autoridades, vereador Caio. Estão se invertendo os valores. Eu denunciei aqui algumas ações da prefeitura e vou sempre denunciar e a favor dos trabalhadores. A SEMAS, com ações com a Implurb, estava tirando trabalhadores, o ano passado, eu não sei se ainda está tirando, de algumas áreas da cidade, que eles estavam poluindo o meio ambiente. Ali tinha uma banquinha de venda de café da manhã, ou uma venda de algum produto. E eles fecham os olhos porque acontece no Tarumã, vereador Alemão. Aquilo ali é um absurdo. É negligência total, vereador Everton. Do governo do Estado, Prefeitura de Manaus, governo federal. Não existe, o vereador Kennedy falou, vamos partir para a educação, educação nas escolas, educação nas empresas, educação nas fábricas, educação nas lojas. Não existe isso. Enquanto não se tomar consciência que tem que se fazer um trabalho em conjunto, sociedade, Ministério Público, Poder Público, quem executa, quem tem dinheiro, quem vai pagar, nós vamos ficar enxugando gelo. Quando os rios vão baixar, vai continuar a quantidade de lixo. Não são os flutuantes que jogam ali, muito pelo contrário. Eu entendo que os flutuantes, eles até cuidam, tem algumas regras. Quem diga, poluição visual, dos nossos rios, mas 8 meses do ano é quente, meu irmão. O cara tem que ir para dentro da água. Quem não tem ar-condicionado aqui em Manaus vai para dentro da água, porque senão ele vai morrer de calor. Tem que botar mais flutuantes, tem que botar mais diversões para as pessoas, atrativos para as pessoas. Claro que tem que ter fiscalização. É lógico que tem que ter. O grande problema é a negligência, é a omissão do poder público. Eu estou aqui como vereador desde 2017, e essa conversa que não tem gente na SEMAS é a mesma conversa de sempre. Como é que não tem gente para fiscalizar lá quem está poluindo? E não é poluindo, não é o cidadão não que polui, a maioria são as empresas. O ano passado nós denunciamos aqui uma empresa, aqui, o que nós fomos lá, Kennedy. A justiça autorizou o cara a poluir. A justiça do Amazonas autorizou o cara a poluir. Aí nós vamos recorrer a quem? Diz aí. Nós temos que continuar denunciando. Eles vão ter que criar vergonha na cara. O Ministério Público vai ter que agir. Não é no cara que tem uma barraquinha, não, que ele passa no meio da rua ali, vê uma barraquinha. Tem várias denúncias disso. Eu tenho um exemplo. O taxista tem aqui no Tocantins, tem uma área verde, tem um ponto de táxi que serve à população, lá do Conjunto Tocantins. Os taxistas fizeram uma cobertura, uma promotora do Ministério Público passou lá para retirar, porque estava poluindo a área.
Onde é que ela está quando estão poluindo Tarumãs, empresas grandes? Que tem muito dinheiro. Então, vereador Caio, nós precisamos, primeiro, continuar falando, continuar gritando, sendo a voz das pessoas aqui, a voz do meio ambiente. Tem que ter ações conjuntas. E aí nós temos que cobrar, se necessário for, vereador Kennedy, fazer, e aí trazer para esta casa, Alemão, audiências públicas, mas constante. Balançar essa roseira das autoridades. Falar para as autoridades não atacar o pequeno, não. O pequeno não polui do tamanho que polui o maior. Quem tem a baba. Quem consegue na justiça liminares esquisitas para continuar poluindo. Esse é o nosso grito em favor do meio ambiente. Nesta manhã, aproveitando o tempo do vereador Caio, nós não temos logística reversa não existe, tem algumas empresas que trabalham pouco isso aí. Nós tivemos aqui, vereador Caio, recebidos pancadas o ano passado, por conta de um projeto de lei sobre as sacolas. Essas sacolas, elas estão nos igarapés, pode olhar, essas sacolas, todas essas sacolas que saem do supermercado estão lá. Vários países da América Latina não usam mais canudos, copos descartáveis e sacolas. Aí nós tentamos emplacar isso aqui. Claro que foi culpa também dos supermercados, que começaram a vender sacolas retornáveis no valor de R$10 uma, que não é essa a intenção de lucrar, a intenção é o meio ambiente. Essas sacolas poderiam ser muito mais baratas. Infelizmente, eles se aproveitaram disso, a população chiou, e ao invés do quarto poder, que é a imprensa, ajudar o meio ambiente, não, ela atacou a Câmara. Fomos atacados e esperamos que todos pensem no meio ambiente, de um modo geral, porque isso aí não serve só para o vereador. O meio ambiente serve para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas, para o mundo. Para o mundo é o que o meio ambiente serve. Muito obrigado pela benevolência do tempo, senhora presidente. Muito obrigado, Caio. Desculpe a minha indignação e me alongar no tempo. Oi. Vereador Bessa, acolho na íntegra a parte de Vossa Excelência. Quero dizer que o pronunciamento de Vossa Excelência foi justamente ao encontro do que o vereador William Alemão também estava falando, que realmente o lixo produzido ali, em sua grande maioria, não é produzido pelos flutuantes, pelo contrário, vem dos afluentes trazidos ao Tarumã no decorrer de toda a cidade de Manaus. Cedo agora uma parte, ao novo vereador. O vereador, por favor, você já está com mais de 10 minutos ultrapassando. Solicito a benevolência da mesa para o nobre vereador Marcelo Alexandre. Presidente. Faça a vossa parte e concluo o meu pronunciamento. Obrigado. Presidente. Olha, nossa presidente e decana, né, ela tem espírito democrático elevado, e Vossa Excelência ainda tem 1 minuto, então eu vou falar bem rapidinho. Está azul ali em 1 minuto, agora 59 segundos. Eu parabenizo o tema, e para mim, a questão chave que está sendo falada aqui é a questão da educação. Eu quero relembrar que eu fui criado naquela base assim, pegava o lixinho, colocava na beira do rio para a água levar. Quando chovia, aí levava e sumia o lixo. E não se tinha uma consciência ambiental. Então, tem uma questão cultural de geração que está aí, tanto para quem habita, e a gente tem o nosso grande rio, que é o nosso grande mar doce, e tem o pessoal que faz isso, que vai para o mar, e leva para o mar. E não se tinha tanto conhecimento como na atualidade, com documentários, etc., que é muito sério o lixo. Outra coisa, presidente, querido Caio André, é que o Brasil, em um tempo, era rota de lixo, não sei se Vossa Excelência sabe, que vinha exportações para cá, e quando via aqueles contêineres, era contêiner de lixo, porque o nosso país é conhecido como um país com uma extensão imensa de território, e não é ocupado, esse território ainda demora muito para ocupar, ou melhor, jamais será ocupado, pelo tamanho que se tem e o controle populacional que se tem hoje. Então, há países que eles não têm dimensões
de terras que possa desfazer o seu lixo e exportam. Eu não sei se Vossa Excelência já ouviu falar sobre isso. E nos anos 90, início dos anos 90, que teve a Polícia Federal pegou uns contêineres, e inclusive eram lixos radioativos. Então, que Vossa Excelência, o tema que Vossa Excelência está falando é muito, muito extenso e muito mais profundo do que nós possamos pensar. Então, parabéns pelo vosso tema. Agradeço a culinária integral parte de Vossa Excelência, agradeço a todos os meus pares pelos pronunciamentos e pela atenção e a benevolência da mesa. Muito obrigado, bom dia a todos.